Vasco da Gama e Gustavo Alfaro. Expectativa grande para que esta terça-feira marque o desfecho das negociações entre as duas partes. E um desfecho, torcedor, positivo para o nosso gigante da colina. As chances são reais e gigantes, inclusive, de que o Alfaro venha se tornar o novo técnico do Vasco da Gama. É claro, neste Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta terça-feira, iremos trazer detalhes desta negociação que anima o torcedor vascaíno. É um grande nome, um técnico de primeira prateleira do futebol sul-americano, técnico de Boca Juniors, técnico de seleção do Equador, técnico de Copa do Mundo. Técnico que, inclusive, se pegarmos os seus últimos clubes, tem um aproveitamento que tira o Vasco do rebaixamento, ou seja, faz com que o gigante da colina, lá no final do ano, não amargue mais uma queda. Mas fica tranquilo que a gente vai trazer detalhes aqui a vocês, é claro, das negociações, da expectativa para que hoje venha a ser de fato selado o acordo entre as partes, falar também sobre as passagens mais a fundo desse técnico argentino de 60 anos no Boca, no Equador, e o que ele pode ajudar o Vasco da Gama nessa fase tão ruim, mas falar também, é claro, sobre muitas outras informações. Falaremos aqui neste Acorda Vascão sobre Lucas Prato e a grande chance da chegada do atacante, também argentino, de 35 anos de idade. Falaremos aqui sobre Luco Orechano, o que irá acontecer com o atleta, sai, fica, vai pro Boca, fica no Vasco, a gente vai falar sobre isso também. Falaremos sobre Gary Medel, falaremos aqui também neste vídeo sobre nomes de técnicos que foram colocados à mesa do gigante da colina. O que não falta é informação neste Acorda Vascão a você, torcedor vascaíno. Porém, rapaziada, rápido e breve. Se você está chegando aqui pela primeira vez, como eu sempre faço, seja muito bem-vindo. Esse daqui, ó, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, a gente tá na meta, no objetivo de ainda hoje chegar aos 98 mil inscritos. Estamos com 97.800. Faltam pouquíssimos vascaínos de coração se inscrevendo aqui. Então você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito do canal, mas tá aqui diariamente, se inscreva. Falo aqui de coração, a sua inscrição, a inscrição de você que está aí ouvindo nesse momento e assistindo o canal do Gigante Vasco é essencial. Não saia desse vídeo sem se inscrever, de verdade mesmo, ajude o nosso crescimento para que a gente chegue ainda hoje aos 98 mil. Além disso, larga o dedo aqui embaixo, ó, no like, no joinha, no gostei. Não esqueça de ativar o seu sininho de notificação para que você sempre fique atento às informações do Vasco e também deixe aqui nos comentários, você, como torcedor vascaíno, acredita que Gustavo Alfaro é um bom nome para o gigante da colina? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E de uma maneira rápida, quero trocar uma ideia com vocês antes de entrarmos no assunto, né, sobre esse novo comandante do Vasco da Gama, uma informação importante e curiosa, para vocês terem uma noção geral do que está acontecendo no Vasco com relação a nomes na mesa do gigante da colina. Porque, meus amigos, hoje completam 19 dias sem um treinador. Quase 20 dias da demissão do técnico Maurício Barbieri. E o torcedor, como bom torcedor, inclusive vascaíno, fica se perguntando por que o Vasco até o momento não fechou com nenhum treinador. Será que não tem nome no mercado? Será que é uma incompetência por parte do atual departamento de futebol liderado pelo Paulo Brax? O que será que está acontecendo? É dinheiro? É incompetência? O que será que hoje acontece no Vasco da Gama? É a falta de nomes? E a gente teve informações nessas últimas horas, torcedor, de que muitos nomes foram procurados, muitos nomes inclusive foram oferecidos ao Vasco da Gama. E como eu falei, é uma informação com tom aí de curiosidade para vocês terem uma noção hoje do que acontece no Gigante da Colina. A informação que tivemos é que nomes como Seedorf, sim, ele mesmo, Clarence Seedorf, que foi treinador já do Milan durante um período, esteve na mesa do Gigante da Colina. O técnico foi oferecido por meio de intermediários, por meio de empresários aí que atuam no futebol brasileiro para ocupar o cargo de técnico do Gigante da Colina. Ele tem grande ligação aí, inclusive segundo informações, com os executivos da empresa norte-americana 777 Partners e tem alguns jogadores vinculados a Genoa, que além de um treinador ele também é empresário, agencia a carreira de alguns atletas no futebol mundial.
Mundial. E tem um desses atletas que fazem parte aí da sua agência jogando no Genoa, hoje clube que também faz parte do conglomerado da empresa norte-americana. Já trabalhou no Deportivo La Coruña da Espanha, trabalhou no Shenzhen FC da China, trabalhou no Milan da Itália e foi oferecido ao gigante da colina, até porque ele vê com bons olhos trabalhar no Brasil. A esposa dele é brasileira, não à toa ele vestiu a camisa do Botafogo lá no ano de 2013. Porém, como é claro, né, temos a informação e é nítido também, não foi um nome que avançou. O Vasco não quis ir a fundo, não quis avançar nas negociações pela contratação do holandês. Ele foi oferecido diretamente às mãos do Paulo Brax, mas foi negado. Outro nome também descartado foi o Roger Machado. O Seedorf foi oferecido e o Roger Machado também rondou ali, né, os bastidores do gigante da colina. Estava presente diariamente o nome do Roger Machado nos corredores do CT Moacir Barbosa. Porém, a informação que a gente tem é que o Vasco não andou. O motivo do Vasco não ter andado nas negociações pelo Roger Machado teria sido a voz do torcedor vascaíno. A minha voz, que diariamente falou aqui que não gostaria do Roger Machado, a sua voz aí, que deixou sempre nos comentários a sua opinião, a voz de outros canais, a voz de torcedores, a voz de influenciadores, fizeram com que o Paulo Brax, que era o nome que gostaria da chegada do Roger Machado, não avançasse nas negociações, muito pelo contrário, declinasse na chegada do técnico aí de passagens, que tem passagem na sua carreira, né, por Grêmio, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, mas nunca realizou um grande trabalho. Então, o Roger Machado até aceitaria uma proposta do Vasco da Gama, informações que tivemos, mas o Vasco declinou pelo barulho que a torcida do Vasco fez contra a negociação. Você que está aí do outro lado, acha que não tem voz? Eu te falo, você tem muito mais voz do que imagina. Quando você comenta, quando você deixa aí os seus comentários, as suas opiniões nas suas redes sociais, isso faz barulho. Entenda isso, você, torcedor vascaíno, tem muita voz. Pena se você acha que não tem. A sua voz é gigantesca, torcedor. A sua voz fez com que o Vasco da Gama declinasse no avanço nas negociações por Roger Machado. E é claro, o Vasco hoje avança nas negociações pelo Gustavo Alfaro. A gente trouxe e vai trazer. Antes, porém, rapidinho, só um uso de informação. O Vasco, além do Gustavo Alfaro, também tentou as contratações do Eduardo Cudê, escala aí de ordem decrescente. Primeira tentativa Cudê foi negada. Pedro Solano, o Vasco tentou, porém o valor da multa não conseguiu avançar nas negociações. Thiago Nunes, hoje que está no Sporting Cristal do Peru, também foi um nome tentado pela diretoria do Vasco. Roger Machado, o Vasco não avançou pelo barulho do torcedor, e Rogério Ceni também foi um nome procurado, porém o próprio mesmo declinou. Não queria ser um plano B, queria ser um plano A, viu que o Vasco foi atrás de outros profissionais antes de entrar em contato com o mesmo, então exatamente por esse motivo o Rogério Ceni não quis aceitar o projeto do Vasco da Gama. Porém indica que o Vasco tentou, o Vasco foi em alguns nomes, não conseguiu avançar, outros nomes foram colocados à mesa, como vários também que a gente trouxe aqui do mercado do futebol sul-americano, mas o Vasco não viu uma boa oportunidade e nesse momento o Vasco enfim conseguiu achar um nome, um perfil que caia no agrado tanto hoje da diretoria do Vasco da Gama, que é liderado, é comandado pela pessoa do Paulo Brax, quanto também ao grupo norte-americano, que hoje tem 70% da SAF do gigante da colina. E a informação que nós temos é que, de fato, Gustavo Alfaro é o nome hoje, que tem tudo para ser o novo comandante do gigante da colina. E eu já adianto aqui a vocês, se preparem para essa terça-feira. Será uma terça-feira agitada, expectativa gigantesca, chances reais de que essa terça venha a ser marcada pelo acerto oficial, pela assinatura do contrato e até mesmo pelo anúncio oficial já, inclusive, da chegada do técnico argentino de 60 anos de idade. Lucas, o que hoje tem na mesa do Gustavo Alfaro, o que o Vasco conseguiu fazer, o que o Vasco da Gama conseguiu fazer para trazer um técnico que teve o seu último trabalho na seleção de Equador numa Copa do Mundo. O que o Vasco fez para convencer um técnico desse calibre, desse porte, a fechar com o gigante da colina? O Vasco apresentou um projeto consideravelmente bom ao treinador. Um projeto inicial de 6 meses, até o final do ano, porém ali também com contratos, com cláusulas que resguardam o Gustavo Alfaro. No caso, um acesso é o que vai fazer com que ele fique para a próxima temporada, metas a serem batidas vão fazer com que ele fique na próxima temporada e com uma melhora salarial. Essa é a informação que a gente tem. Caso o Gustavo Alfaro consiga fazer o Vasco
permanecer na primeira divisão, ele ficará para 2024 e ainda terá um aumento salarial, uma compensação financeira com relação a esse trabalho realizado. Um contrato, ou seja, inicial de 6, que pode passar a ser de 12. Além disso também, a proposta financeira do Vasco da Gama com relação a salário foi considerado algo muito bom. A empresa norte-americana teve que, de fato, abrir os cofres, ou seja, estourar o seu teto de gastos, chegar pelo menos ao limite para propor algo benéfico ao técnico argentino. A diretoria do Vasco da Gama também colocou à mesa do Gustavo Alfaro promessa de um elenco maior, com chegada de novas contratações, jogadores de peso, e também deu essa autonomia ao próprio técnico argentino de escolher os reforços no mercado. A diretoria do Vasco da Gama colocou à mesa do Gustavo Alfaro oportunidade, a possibilidade dele ter participação direta na chegada de novos jogadores, de novos reforços aí nesses próximos 20 dias que o Vasco ainda terá de janela de transferências. E só abrindo um parênteses aqui grande, antes de prosseguirmos com o vídeo e com as informações. O Vasco hoje é um clube que não avança nas negociações, não sei se vocês perceberam, mas a gente não tem mais colocado muitas informações sobre reforços, porque o foco hoje, de fato, até da diretoria, é o nome do técnico. Hoje a negociação que avança com bastante velocidade é a do Lucas Prato, onde a gente complementará já, inclusive, essa informação. Mas informações como Rodrigo Salazar, Lanzini, camisas 10, volantes, zagueiros, está tudo parado, pois o Vasco está travado de negociações, pois ainda não definiu o novo técnico. É necessário o aval do treinador, que irá comandar o atleta, para o Vasco avançar nas negociações. E de fato, não tem muito sentido o Vasco começar a contratar vários jogadores sem o aval do próximo treinador. Então o Vasco espera antes definir, acertar, alinhar, assinar o contrato do novo técnico para voltar ao mercado com mais força em busca de novas contratações. Então isso também foi colocado à mesa do Gustavo Alfaro e, é claro, ele analisou o elenco e já analisou, já decidiu, já decifrou, melhor dizendo, o que tem que ser feito. Para o técnico, um elenco não tão ruim, um elenco até bom, porém imaturo. Um elenco que hoje necessita de jogadores mais velhos. Hoje Gustavo Alfaro entende que o Vasco, como elenco, não tem a cobertura de atletas com maior bagagem, atletas mais experientes. Então, não se surpreendam se nos próximos dias, jogadores com nomes maiores, mais pesados, com uma idade mais avançada, começarem a aparecer no Gigante da Colina. Que o técnico Gustavo Alfaro acredita que hoje o Vasco precisa de jogadores mais maduros para equilibrar essa imaturidade que hoje tem no elenco do Vasco. Para vocês terem uma noção, o elenco do Vasco hoje é o segundo com a média de idade menor no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Perde apenas para o RB Bragantino. Então a expectativa é grande, sim, para que hoje, terça-feira, os detalhes finais venham a ser alinhados e o Gustavo Alfaro venha a ter um desfecho positivo com o Gigante da Colina. Só a última informação aqui a vocês sobre esse nome, só para dar um alô a você como torcedor, só para que você entenda quem é o Gustavo Alfaro. Tava dando uma olhada, tava dando uma lida aqui nas informações sobre esse nome e o que eu consegui me animar ainda mais com relação a essa chegada do Gustavo Alfaro. Eu falo aqui 3 pontos em específico. O primeiro ponto, um nome que não tem medo de jogador grande, um nome que não tem medo de famosos medalhões. Se tiver que barrar, vai barrar. Se tiver que barrar o Alex Teixeira, ele vai barrar o Alex Teixeira. Se tiver que barrar o Pedro Raul, ele vai barrar o Pedro Raul. Se o Gary Medel chegar aí ao Vasco da Gama e não jogar bola, ele será barrado. Porque isso aconteceu no próprio Boca. No Boca Juniors de 2019, onde o Gustavo Alfaro estava, chegou a contratação do Tevez, Carlitos Tevez, jogador de Juventus, jogador de seleção argentina, um jogador aí gigantesco no futebol europeu, que chegou ao Boca Juniors para encerrar a carreira no clube argentino. E foi barrado pelo Gustavo Alfaro por questões pessoais do treinador, técnicas, táticas. O Tevez ficou no banco e acatou a decisão do Gustavo Alfaro. Barrar um nome como Tevez no seu retorno ao seu clube do coração no final da sua carreira é duro, torcedor. É a mesma coisa que no ano que vem o Vasco assinar com o Felipe Coutinho e ele virar e falar: ó, Coutinho, você veio, mas você vai ficar no banco. Então isso é personalidade, é um técnico de personalidade. Segundo ponto, um ótimo trabalho realizado por ele no Boca Juniors. O trabalho do Gustavo Alfaro à frente do Boca é chamado de a retomada do Boca Juniors, um trabalho que fez com que o Boca retornasse ao cenário do futebol sul-americano. Ele que deu o título do campeonato argentino ao clube argentino. É um trabalho muito bem falado, né, pelas pessoas que cobrem o futebol da Argentina, esse do Gustavo Alfaro no ano de 2019, à frente do Boca Juniors. Um título foi dado ao Boca, o título do campeonato argentino. Teve êxito, informações que tivemos aí que era um Boca muito forte defensivamente, um Boca que levava
poucos gols, um Boca de uma campanha não magnífica com relação ao desempenho, mas um time muito bem estruturado, com um esquema tático muito bem definido e impressionou. Não atuou logo no ano seguinte, ele foi e se tornou o técnico da seleção equatoriana por esse grande trabalho feito no Boca Juniors. Hoje o técnico vive um momento de ascensão. Ele passou de Tigres, Arsenal de Sarandi, chegou ao Boca Juniors, um dos ápices da sua carreira, e passou a comandar a seleção do Equador. Então hoje ele vive o seu melhor momento, a sua melhor fase, e pode sair dessa sua melhor fase para chegar ao gigante da colina. O terceiro ponto que mais me anima, eu vou falar rapidinho aqui com vocês. Vou dar uma olhada nas estatísticas, os aproveitamentos do Gustavo Alfaro nos seus últimos 4 trabalhos. Lá no ano de 2019 a 2022, à frente, né, da seleção do Equador, um aproveitamento de 48%. No Boca Juniors, um aproveitamento de 64%. No Huracan, um aproveitamento de 60%. E tudo isso, torcedor, mostra que o Gustavo Alfaro é um técnico que tem um aproveitamento muito bom. Um aproveitamento quase chegando aí acima dos 50%. E por que é importante a gente ter essa noção? Porque, torcedor, o Vasco hoje tem 9 pontos. Para que o Vasco não caia, o número mágico falado são 45 pontos. Ou seja, o Vasco precisará conquistar mais 36 pontinhos. O Vasco tem pela frente mais 24 rodadas. Somando todos os pontos que estarão em disputa, o Vasco terá mais 72 pontos em disputa e precisará fazer 50% dos pontos, que dá exatamente 36 para chegar ao número mágico dos 45. O Gustavo Alfaro teve, como a gente trouxe, na seleção do Equador, um aproveitamento de 48, no Boca um aproveitamento de 64, no Huracan um aproveitamento de 60 e no... eu vou dar uma olhada aqui só para confirmar o nome. E no Gimnasia, um aproveitamento de 49%. E por que é importante falarmos isso? Pois é um técnico que ou se aproxima muito dos 50%, ou um técnico que passa dos 60%. Com esse aproveitamento que ele teve nos seus últimos 4 clubes, eu cravo aqui, o Vasco não cai. Então, é um técnico que consegue entregar. Se entregar pouco, precisa ser nem igual a 60%, 64%. Se ele entregar 50%, um aproveitamento inferior aos que ele realizou no Boca e no Huracan, o Vasco não cai. Então, se te serve de ânimo, se o Gustavo Alfaro desempenhar um trabalho semelhante ao que ele desempenhou nos seus últimos 4 clubes, lá no final do ano não estaremos amargando mais um rebaixamento. Então vamos esperar, vamos aguardar chances grandes de Gustavo Alfaro ser o novo técnico do Gigante da Colina numa terça-feira, torcedor, que promete demais. E promete também não apenas com a chegada do novo comandante, antes, porém, deixa aí nos comentários se você se anima, é claro, com a contratação do técnico argentino, mas também promete com relação ao anúncio oficial. Ontem foram realizados exames médicos no volante chileno de 35 anos, Gary Medel, que desembarcou na madrugada desse último sábado aqui na cidade carioca. O chileno fez esses exames médicos para assinar o contrato e a expectativa é que hoje, pela parte da manhã, o anúncio oficial venha acontecer. Chances reais de você estar assistindo esse vídeo, caso venha assistir na parte da tarde ou noite desta terça-feira, do Gary Medel já ter sido anunciado na parte da manhã. Ontem, inclusive, ele esteve presente com um conterrâneo dele, Vidal. O Arthur Vidal, que estará se transferindo para o Atlético Paranaense, já está tudo certo, não pertence mais ao nosso maior rival, ao Flamengo, e as chances são até grandes também de Gary Medel e Vidal se enfrentarem no confronto lá do dia 23 entre Vasco e Atlético Paranaense aqui em São Januário. Então, um baita de um reforço, é o que eu falei e volto a repetir. Um dos principais reforços do Vasco, com toda certeza, deste ano de 2023. Medel é um jogador maior do que Léo Jardim, que Pumita, que Léo, que Lucas Piton, que Pedro Raul, que Jair. Todos que passaram e todos que foram contratados pelo Vasco, Medel tem uma carreira mais vitoriosa, melhor, e agregará muito aí a esse elenco do Vasco da Gama. Inclusive, torcedor, só para finalizar aqui agora de vez o vídeo, falar com vocês sobre o Lucas Prato, porque sim, torcedor, é uma realidade. Lucas Prato se aproxima do Vasco da Gama. Ontem a gente trouxe a informação a vocês, né, e que o Vélez Sarsfield, clube aí que detém os direitos econômicos do jogador, ou aliás, detinha, assinou nessa última sexta-feira a rescisão contratual mútua com o atleta argentino de 35 anos de idade. O São Lourenço, logo após saber dessa rescisão contratual, se interessou. O São Lourenço quis a contratação do jogador, porém a informação que tivemos é que o São Lourenço não entrou em um acordo, né, melhor dizendo, com o Lucas Prato pela sua contratação. O que significa? O caminho ficou aberto para o Vasco da Gama. E exatamente por esse motivo as negociações avançaram aí com relação ao jogador. O contato do Lucas Prato com o Vasco foi feito pela primeira vez lá em junho, no mês passado,
quando o Barbieri ainda era o técnico do Gigante da Colina. O perfil foi agradou, né? Foi aprovado, melhor dizendo, um perfil que agradou a todo o departamento de futebol do Vasco da Gama. Foi entendido que o Lucas Prato seria um atleta que ajudaria o Vasco nesse momento de crise, exatamente por aquilo que a gente falou, 35 anos, experiência. Isso falta no vestiário de fato do Vasco, não é dúvida. Não sei se agregaria com relação ao desempenho dentro de campo. Experiência vai agregar. O Vasco viu esse fator decisivo para a chegada. Então, Prato deve sim chegar ao Gigante da Colina. Ontem, inclusive, em uma entrevista, ele declarou o seguinte, ó, abre aspas: sempre tive desejo de voltar ao Brasil. Sei que o Vasco entrou em contato com meus representantes, mas não sei se houve oferta. Mas sempre vejo com bons olhos voltar à Liga Brasileira. Então ele confirmou esse desejo de atuar no Brasil, ainda deixou bem claro que aos 35 anos, disse que o próximo passo é estar em um lugar para poder desfrutar, competir no máximo nível. E ainda complementou: a verdade é que me sinto muito bem fisicamente e mentalmente. Então, torcedor, ele já deixou bem claro que o Vasco procurou, já deixou bem claro que está numa fase muito boa mentalmente e fisicamente, e ainda confirmou que a volta ao Brasil seria uma boa, que gostaria de voltar ao futebol brasileiro e crê que está em condições para voltar ao Brasil. Então ele já deixou bem claro que tem conversas com o Vasco, que quer voltar ao futebol brasileiro, está bem para voltar ao Brasil. É a informação que tivemos na madrugada desta terça-feira, a poucos minutos antes das 7 horas da manhã, é que o Vasco já acertou o salário com o Lucas Prato e nesse momento tenta o acordo por tempo de contrato para fechar as negociações. Então, última parte do acordo, o salário já foi acertado, está livre no mercado. Então o Vasco agora busca alinhar com o Lucas Prato até quando ele ficará no Gigante da Colina, até quando ele vestirá a camisa do Cruz Maltino. Ele está muito disposto a vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, torcedor, Lucas Prato, chances gigantescas aí de ser um novo reforço do Vasco. Alô, Pedro Raul, fica ligado que o Prato está na área, prato na mesa, né? Como a gente falou, deixa aí nos comentários o que você acha, né? É melhor vir ele do que não vir ninguém. Não é para mim uma solução, mas é melhor, tem aquele ditado, né? É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então é melhor o Lucas Prato aí no Vasco do que a gente ficar com Pedro Raul e Raul Cruz até o final do ano. A gente espera que pelo menos com o Lucas Prato lá, o Pedro Raul aprenda alguma coisa, que é um jogador de bagagem, já jogou muita bola, não sei se hoje poderá ajudar, mas se for aquele Lucas Prato de São Paulo, de Atlético, vai ser um jogador diferenciado aí para esse sistema ofensivo. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, é apenas o primeiro vídeo desta terça. Retornaremos, é claro, já no Fala Gigante às 3 horas da tarde e contamos com você. Então, torcedor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Vamos que vamos chegar ainda hoje a esses 98 mil inscritos. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.